O Band Entrevista está de volta. Aqui ao meu lado, minha convidada de hoje, a médica imunologista, especialista em nutrologia, Carla Ferrer. Doutora, a gente estava falando agora há pouco sobre alimentação. Existem alimentos que realmente fazem mal, além, obviamente, dos agrotóxicos, esses que contêm muitos agrotóxicos. Por exemplo, a carne. Muita gente tem cortado a carne, né? Movimentos, até na internet, pedem a segunda sem carne. Outras pessoas cortam leite, outras pessoas só comem vegetais, enfim. Todas esses caminhos, né, em busca dessa alimentação, realmente valem a pena? Existem coisas que fazem mal mesmo à saúde, que a gente tem que aprender a cortar, se reeducar? Não tenha dúvida. Existe uma série de alimentos que podem ser alimentos saudáveis, de uma forma geral, mas que eles podem não ser bom para a Luíse, por exemplo. Entendeu? Então, assim, o que é que a gente precisa fazer? Pesquisar individualmente cada pessoa. Individualidade bioquímica é uma coisa que precisa ser preservada, né? Então, o que não está certo é você sair cortando o glúten, o leite, sem saber se você é hipersensível ou não. Você precisa saber, primeiro, se existe essa hipersensibilidade. O movimento Segunda Sem Carne é um movimento interessantíssimo. É um movimento que começou no Brasil, se não me engano, em 2009, e ele propõe que pelas pessoas, pelos animais e pelo planeta, que os indivíduos que as pessoas não comam proteína animal às segundas-feiras. Isso faz sentido, eu acho um movimento bom. Eu aderi ao movimento já há mais de 2 anos e é bem interessante, porque existem trabalhos mostrando que se você diminui, por exemplo, 300 gramas, cerca de 300 gramas de carne uma vez por semana, você diminui 16% da chance de câncer de intestino. Né? O que é que precisa ter cuidado? É saber como é que você vai repor o que você está tirando. Porque, de fato, algumas pessoas acabam sem saber como repor as proteínas, tiram as carnes e não repõem a proteína, parte para comer só proteínas vegetais, que com ela tem também um teor calórico alto e acabam engordando, viram vegetariano e acabam engordando, perdendo vitaminas do complexo B, ferro. Então, isso tem que ser feito sempre com o suporte de nutrólogo e nutricionista, para poder ser feito de maneira adaptada. E em meio a toda essa alimentação, né? A gente falou agora das pessoas que cortam bruscamente, né? E as que cortam as proteínas, por exemplo, né? Essas pessoas, a gente vê, por exemplo, na internet, em aplicativos, pessoas, blogueiros fitness, por exemplo, cortam todo aquele carboidrato que muitas vezes é tão importante e ficam só nas proteínas e milhões de pessoas seguindo aquelas dicas. Ficar só na proteína também não é o caminho correto, né? De jeito nenhum. O que acontece é o seguinte, de uma forma geral, eu acho que talvez o público leigo aprendeu também. Cada molécula de carboidrato, Liz, ele carrega com ele uma molécula de água. Quando eu tiro o carboidrato da sua alimentação, o que vai acontecer? Você vai emagrecer rapidamente. As pessoas, de uma forma geral, quando pensam no processo de ficar bem e de emagrecer, querem tudo de maneira muito rápida, sem pensar que o mais importante não é só emagrecer, mas é a manutenção do peso perdido. Então, todo mundo se concentra em emagrecer de maneira rápida. A retirada do carboidrato, de fato, emagrece de maneira rápida. Mas o que acontece? A primeira coisa que se observa, inclusive tem planos alimentares que tiram total o carboidrato, isso faz com que gere uma ansiedade muito grande no paciente, porque a falta desse carboidrato gera alterações neuroquímicas. Entendeu? Então, o quadro de ansiedade cresce, o quadro de compulsão cresce. Não é um método de maneira boa, de maneira nenhuma. Então, o equilíbrio é a palavra-chave de tudo, né? Doutora, a senhora acha que essa superexposição, né, da vida dessas celebridades, dessas pessoas que hoje ditam moda aí na internet, moda inclusive na maneira de se alimentar, na maneira de viver, esse excesso de informação pode prejudicar nessa busca incansável por qualidade de vida, por saúde? Acho que sim. Sabe por quê? Porque o público leigo não sabe diferenciar muito qual é a informação que vale a pena daquela que é pura abobrinha, tá? Existe muita informação boa, mas existe muita coisa errada. Então, as pessoas ficam bombardeadas de informações positivas e outra que já vem e fala uma outra bobagem e não sabe por que caminho seguir. Então, faz a opção pelaquela que a blogueira que agrada mais,
aquela que tem um perfil principalmente estético, normalmente é isso, né? Então ela segue aquilo ali, às vezes nem sempre é a melhor informação. Médicos também que agora atendem até mesmo de maneira online, de maneira virtual. Você aprova, doutora, isso? Não, o próprio Conselho Federal de Medicina nos proíbe disso. Nós só podemos atender presencialmente, né? E o que eu tenho visto é que uma prática comum tem sido colegas que fazem a opção de dar para o paciente antes. Já deixa você liga para marcar consulta, ele deixa com a secretária uma lista de exames e o paciente já chega com esses exames prontos. Exames muitas vezes desnecessários, porque no primeiro momento que a gente entra na faculdade, a gente aprende que a clínica é soberana. Eu não posso fazer uma solicitação de exame sem estar sentada e vendo a necessidade do meu paciente, colocando a mãozinha para avaliar. Isso é uma prática que eu particularmente abomino. Daqui a pouco tem mais Band Entrevista. A gente volta já já com a doutora Carla Ferner.